Olá a todos, estamos aqui mais um encontro com Jorge Formiga. Sejam bem-vindos, meus queridos. Espero que vocês gostem dessa aula. Nós estamos entrando aqui numa classe de séries especiais, né? As famosas séries de potências, né? Gosto muito desse estudo. Então é importante mesmo que vocês, ao chegarem aqui, tenham visto, estudado sobre as séries numéricas, né, e sobre os testes de convergência e divergência, senão vocês vão ter realmente dificuldades em aprender um pouco sobre séries de potência. Mas tentarei aqui minimizar um pouco desse prejuízo aí, ou facilitar para vocês esse estudo, tá bom? Então vamos lá, para a gente motivar aqui, ver qual é a importância desse tipo de séries. Nós sabemos aqui que, na verdade, a ideia é poder representar, né, representar uma série, né, ou melhor, representar uma função através de uma série, né? Então, e por que representar uma função, escrever uma função em forma de série? Porque, primeiro, nem todas as funções são integráveis, então isso vai nos ajudar até na integração de algumas séries aí, ou de algumas funções. Como eu coloquei, não tem antiderivadas elementares. Foi extremamente importante no estudo de EDOs, né, para resolver alguns problemas para os quais a gente não tem soluções exatas, né, do problema. Aproximar funções por polinômios, isso ajuda muito. Simplificar expressões, tá bom? Temos aqui a função de Bessel, né, que eu coloquei aqui, uma função extremamente conhecida aí na física, usada também na astronomia, astrofísica. E esse estudo das séries de potência, primeiramente, nós vamos utilizá-las através de manipulação das séries geométricas. E depois, através de derivação e integração, poder representar algumas funções. Então, na aula de hoje, né, nós vamos entender o que é uma série geométrica, entender de fato quando é que ela converge ou diverge, raio de convergência, intervalo de convergência, e resgatar alguns conceitos de séries numéricas para colocarmos aqui e aplicarmos para estudarmos essas convergências de séries de potência, tá bom? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula, ok? Então o que vem a ser uma série de potência? Primeiramente, a diferença que você vai perceber de uma série vista, né, que nós temos a dependência agora de uma variável aqui, né, essa série, onde esses CNs aqui são as constantes, o qual vou chamar aqui de coeficientes da série. Então os CNs são os coeficientes da série, semelhante aos nossos ANs lá, visto em aulas anteriores, tá bom? E agora tem uma variável x aí, por isso que dá-se o nome aí elevado a uma enésima potência, por isso que dá-se o nome aí de séries de potência, tá bom? Pois bem, então de uma forma geral, você tem uma série de potência com essa cara dessa equação que você está vendo aí, tá? Com base nisso, é importante entendermos a convergência de uma série, porque, por exemplo, se a ideia no futuro é usar uma série de potência para dentro de um estudo de equações diferenciais, dentro de para resolver sistemas dinâmicos ou qualquer outra situação que você queira aplicar as séries, só faz sentido para a gente utilizar séries que vão convergir. Então, por isso, a gente precisa estar atento à questão da convergência ou divergência da série de potência também. E falar nesse sentido de convergir ou divergir, nós estamos preocupados aqui em obter a informação sobre qual valor desse x que eu mostrei aqui vai permitir que a série seja convergente. Então, a convergência dessa série potência está intimamente ligada aí a essa variável.
Pois bem, e dessa forma, uma vez que a minha série ela é escrita, né, como essa soma infinita desses termos, nós estamos aqui dizendo que eu não estou aqui nem falando ainda da questão de convergência ou divergência nesse sentido que eu vou mostrar agora, nem mesmo se o polinômio ele é igual ao f de x, tá? Nesse sentido, estamos admitindo aqui, de fato, que dado uma série dessa forma, nós podemos escrevê-la como uma função que depende de x, tá bom? Não estou aqui nem cogitando, né, a questão se f de x vai ser sempre igual a uma série aí, ou a um polinômio determinado através de uma série de potência. Por enquanto não. Nós estamos ainda preocupados e garantindo que, dado uma série, é possível escrevê-la, né, como uma função que depende de x. E essa função é exatamente essa soma aqui, infinita desses termos, uma soma infinita desses termos. Tá bom? Cujo domínio, como eu mencionei, é verificar para quais valores de x essa série vai convergir. Pois bem, por outro lado, né, se fizermos aqui, admitirmos que esse Cn, ou seja, esses coeficientes da série valem 1, todos valem 1, nós caímos nessa série aqui já conhecida, né? Note aqui que uma variável elevada a n, isso nos remete a uma série geométrica, né? Onde o n está variando. Então já sabemos de antemão que nesse caso, especificamente, essa série geométrica, essa série de potência, né, ela converge apenas, né, quando x estiver entre -1 e 1. Essa é a definição lá de convergência para a série geométrica. E digo mais, então, bom, se ela converge, então já estou dizendo que essa soma, né, vai ser o primeiro termo, que é 1, sobre 1 menos a razão. Quem é a razão aqui? X, né? A razão aqui é x. Então, o que vocês estão observando aqui? Que eu acabei de escrever uma função, né, como uma série de potência, uma série, né, que aqui chamamos de série de potência. Então aí está o sentido da série de potência, né, também um deles, né, você poder representar uma função f de x, como essa que vocês estão vendo aqui, um f de x, né, eu escrevi essa função como sendo essa soma desses termos aqui infinito. Claro que isso é possível, porque já estou admitindo que o x, ao ser colocado ali dentro, só será colocado se esse x estiver sendo atribuído valores entre -1 e 1. Se não estiver sendo, se estiver fora desse domínio, essa soma, essa igualdade aqui, né, ela não é satisfeita. Isso não é verdade, porque ela divergir, então não vai poder ser feito dessa forma. Perceberam, né, gente? Aí a questão da representação de uma função através de uma série numérica, em particular aqui uma série de potência. Pois bem, trouxe para cá, né, isso, que de uma forma geral, né, nós vamos trocar aqui esse x por x menos a elevado a n. Né? X menos a elevado a n. Então, de uma forma geral, nós temos aqui uma nova série, né, uma nova roupagem para ela, o qual aqui nós chamamos de série de potência centrada em A. Então, toda vez que você vê uma série, por exemplo, do tipo Cn x menos 3 elevado a n, por exemplo, isso é uma série geométrica centrada em 3, né? Ou uma série de potência em x menos 3. Observe que aqui está começando de zero, de tal forma que, ao considerar n igual a zero, nós vamos fazer aparecer aqui o C0, que é o primeiro elemento da nossa série, tá bom? Que é uma constante aí. Pois bem, né, para ficar semelhante, de fato, à definição de série de potência. Então tá bom, então nós vamos começar, guardem bem, de uma forma geral, essa aqui é a nossa série de potência centrada em A. A questão agora é como estudar a convergência e a divergência de séries de potência centrada
em um valor qualquer. Observe que essa série geométrica, essa série de potência, ela converge sempre quando x for a, né? Se eu coloque a aqui, né, vai zerar, né? A menos a dá zero, a menos a zero, zera tudo, sobra apenas, ou seja, ela converge para ser uma constante aí. Então, é de fato, guardem bem essa informação. Essa série de potência centrada em A, um A qualquer, ela vai sempre convergir para esse A, tá bom? Pois bem, então vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui. Observe que tem um fatorial. Então, entender a convergência dela, o fato de ter fatorial já nos remete ao teste da razão, né? Então, para usar o teste da razão, para quem não viu, né, nós vamos precisar do AN e do AN mais 1. Né? Lembra da razão? AN mais 1 sobre AN. Né? E verificar o limite do valor absoluto dessa razão. Né? Então, se x é diferente de zero, né? Se x é diferente de zero, que se for zero, nós vamos ter um probleminha, né? Ou seja, para x igual a zero, nós vamos zerar tudo aí, né? Então, o que é que nós temos? AN mais 1, né? Aqui está o AN, então AN mais 1 vai ficar n mais 1 fatorial, x elevado a n mais 1. Então, fazendo essa razão, né? Eu tenho aqui dividido por AN. Vamos dar uma simplificada aqui, né? Note que, por exemplo, quando nós trabalhamos com fatorial, nós podemos usar também ó, n mais 1 fatorial. Isso aqui pode ser escrito como n mais 1 vezes n mais 1, aí subtrai 1, né? Fatorial. Né? Ou aí você pode continuar. Aqui vai dar n mais 1 vezes n fatorial. Se eu quiser continuar, vai ficar n mais 1 vezes n menos 1, retira 1 fatorial. E é sempre assim, né? Então, fazendo isso, eu tenho até colocado ali, né? Então, eu vou apagar isso aqui. Está ali para não poluir muito esse... Para não poluir muito. Então, vamos lá. Então, já está aqui, ó. E assim por diante. Então fica n, eu parei ali no n mais 1 fatorial, vou colocar a caneta aqui, desculpa. Né? Eu tinha parado aqui no n menos 1 fatorial. Se você continuar, você pode chegar em n mais 1 e parar no fatorial também. Né? Pode parar aqui como eu tinha feito. N mais 1 vezes n fatorial. Porque ficaria n mais 1 menos 1 fatorial. E resta então n fatorial. Ok? E por que devo fazer isso? Né? Você pode estar se perguntando. É uma maneira de você poder simplificar com esse termo que está aqui embaixo. Né? Então aqui ficaria n mais 1 vezes n fatorial, né? X n mais 1, e aqui embaixo ficaria n fatorial x elevado a n. Corta esse com esse xn corta com esse, sobra x elevado a 1, né? E também sobrou aqui dentro do módulo n mais 1 fatorial. Ok? Opa, desculpa, não, né? Está errado esse fatorial aqui, ó. Eu já vou tirar daqui ele, porque eu transformei n mais 1 fatorial em n mais 1 vezes n fatorial, para poder cortar aqui embaixo, tá bom? Então, vou colocar aqui do lado. Ficou n mais 1, n fatorial, vezes x elevado a n, vezes x, sobre n fatorial, x elevado a n em módulo. Então, corta aqui este com esse com esse. Né? Sobrou módulo de n mais 1, mas como n são valores que começam do zero até infinito, então isso aqui vai ser sempre positivo, pode tirar do módulo, né? Resta apenas deixar o x dentro do módulo, que é essa a questão que nós vamos investigar. Bom? Então olha só, fazendo essa simplificação chegamos a isso. Quando o n tende a infinito, claro que eu estou aplicando o limite aqui, gente, por causa do teste da razão, né? Entender o que é que vai dar para saber se converge ou diverge. Né? Então observe que ao fazer essa razão e simplificar, chegamos a isso. Note que fazendo o n tender a infinito, isso vai para infinito, independente de x não. Né? Vai para infinito
para valores de x diferente de zero, né? Ou seja, se x for zero, vai zerar tudo aqui. Caso contrário, vai para infinito, né? Para x diferente de zero. Entendeu? Então, considerando, admitindo que x é diferente de zero, então, pelo teste da razão, a série ela vai divergir, né? Então, ou seja, ela diverge aí para quando o x for diferente de zero. Então, a série em questão, né, ela converge apenas quando o x for zero. Ok, gente? Converge quando o x for zero. Então, guarde bem essa informação. Foi o que ele pediu, entender a questão da convergência. Essa série só é convergente só quando o x for zero. Fora disso, o teste da razão prova que ela diverge quando o x for diferente de zero. Pois bem, vamos pegar outra série aqui, para um exemplo 2. Né? Tem uma série aqui que podemos aqui pensar que por ter uma enésima potência como teste da razão, mas isso daqui, como tem um n aqui embaixo, o teste da, ou melhor, podemos pensar como teste da raiz, mas como tem uma razão aqui com um n aqui embaixo, ele funciona bem com o teste da razão. Então vamos usar também o teste da razão. Eu tenho o AN, que é todo esse termo, e consequentemente o AN mais 1, né, mais 1, fica x menos 3 elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Então está aqui ele, e multiplicando pelo inverso do AN, que o inverso do AN é essa fração aqui, divisão de fração, então eu multiplico pelo inverso dela, que o inverso dela está aqui, né? Então, daqui desse com n eu posso cancelar com esse, e me sobra apenas, né, o n, correto? O n sobre n mais 1, tá bom? Aqui dentro, em módulo. Como o n ele começa do 1 ao infinito, então essa informação aqui, ela não precisa estar em módulo, porque vai ser sempre positiva. Então, ou seja, em módulo a gente deixa dentro apenas, né, o x que vai sobrar aqui, ó, x menos 3 elevado a 1, que sobra disso. Então está aqui, ó, é o que resta dentro do módulo, o resto eu tirei do módulo. E dei uma simplificada, né, porque aqui em cima sobrou isso aqui, esse resultado vem daqui, ó, n sobre n mais 1 fora do módulo, né, ou seja, simplificando isso, dividindo tudo por n, é 1 sobre 1 mais 1 sobre n. Né? Dividir aqui por n, dividir por n, dividir por n. Para aplicar o limite aí quando n tende a infinito. Então aqui é o que devemos ficar atento, para saber se converge ou diverge. Então aplicando o limite nessa razão, né, no valor absoluto dessa razão, note que isso vai para zero, sobra 1 sobre 1, ou seja, dá 1 vezes tudo isso. Ou seja, o limite quando n tende a infinito dessa razão aqui dá x menos 3. Como eu usei o teste da razão, então o que acontece? E eu quero saber se converge. Isso só converge se for, pelo teste da razão, se for menor do que 1. Diverge quando for maior do que 1 ou infinito. E se for igual a 1 é inconclusivo. Então, esse módulo, né, esse resultado nos permite dizer, olha, a nossa série aqui em cima ela é convergente se módulo de x menos 3 for menor do que 1. E divergente se módulo de x menos 3 for maior do que 1. Por definição, né, esse módulo é dessa forma, né? Mesma coisa se escrevermos assim. Bom? Então, ou, como eu coloquei aqui, ou somando, ou não, né? Como aqui tem menos 3, para tirar esse menos 3, vamos somar aqui mais 3 aqui e mais 3 aqui, né? Ou seja, vai dar esse intervalo aqui de... Está dizendo para a gente que ela vai convergir para valores que estão entre 2 e 4. E diverge, e por definição, né? Só para lembrar, módulo de x maior do que a, isso diz que x é maior do que a, né? Ou x é menor do que a. Tá bom? Ou melhor, desculpa, menor que menos a. Bom, por definição. É o extremo aqui, né? Maior do que 1. Então, aqui, como é maior do que 1, então, nesse caso, x, por definição,
x menos 3 é maior do que 1, ou x menos 3 é menor do que menos 1. Se eu jogar esse cara para cá, fica 1 mais 3, então x maior do que 4, né? Se eu jogar esse menos 3 para cá, vai ficar menos 1 mais 3, né? Vai dar 2, então x menor do que 2, é o que está aqui, ó. Então já ela diverge para esses dois, para esses valores de x, e converge para esse intervalo. Mas tem uma questão que não foi investigada, né? Em cima desse valor, né? Do 2 e do 4. O que acontece aí? Ela converge ou diverge? Pois bem, então vamos lá. Trazendo para quê? Trazendo para esse slide aqui, o que eu acabei de mostrar, nós estamos tratando aqui exatamente do x igual a 2 e do x igual a 4. É como se eu estivesse pegando exatamente em cima desse cara aqui e esse cara aqui, né? Note que esse cara aqui é como se fosse esse R, né? Tá bom? X aqui seria o 3 e aqui seria o 1. Então nós estamos pegando exatamente em cima do 2 e exatamente em cima do 4. Então, quero saber, porque eu já sei que aqui dentro ele converge, né? Aqui, ó. Ele converge. Diverge para fora, como mostra aqui. Então, em cima, né, para x, como eu disse lá no teste da razão, a gente não pode falar nada sobre x menos 3 igual a 1, se converge ou diverge. O teste não nos permite chegar a conclusão nenhuma, né? Pois bem, então vamos lá, vamos testar o x igual a 4. Se eu colocar x igual a 4 na minha série original, aqui, fica 4 menos 3 dá 1. Então fica 1 elevado a n, vai dar 1, né? Então fica 1 elevado a n dá 1, então fica 1 sobre n. Isso aqui já conhecemos que é uma série harmônica, e uma série harmônica é divergente. Então em cima desse cara aqui, ou seja, para esse valor a série também vai divergir. Se x for igual a 2 e colocarmos aqui, vai ficar 2 menos 3 vai dar igual a menos 1 elevado a n. Eu tenho uma série alternada, uma harmônica alternada, e eu sei que a série harmônica alternada, ela converge, já mostrei aqui em aulas anteriores, né? Pelo teste da série alternada. Conclusão, a série ela vai ser convergente para valores que estão entre 2 e 4, incluindo o 2. Ok, gente? Então, nós vimos então, dentro desse exemplo de uma série de potência, como nós podemos investigar a convergência e a divergência. E esse número, né, o qual nós usamos para mostrar convergência, nós vamos ver que é chamado de raio de convergência, né? Convergência. Esse Rzão para a gente é chamado de raio de convergência, é o que eu acabei de mostrar aqui nesse slide agora, né? Que isso agora é um teorema. O que diz o teorema para a gente? Se eu tenho uma série de potências, né, existem apenas 3 possibilidades para que ocorra dentro do estudo da convergência. Ela vai convergir para todo A, como eu mostrei lá no primeiro exemplo, ou seja, se você colocar A aqui, A menos A vai zerar, vai sobrar apenas o C0, ok? Então ela já converge para todo A. A série converge para todo X, né? Como eu já mostrei um exemplo também aí, ela convergindo para todo X. Ou a terceira possibilidade é a que é do terceiro exemplo, né? Ou seja, x menos 3 é aqui 1. Né? Ou seja, ela converge, né, para um número positivo, R, que aqui a gente chama de raio de convergência. Foi o exemplo anterior. Tá bom? Ou ela converge para todo x, ou ela converge para um determinado A, ou dentro do intervalo aí com base no raio de convergência. No caso do I, né, no primeiro caso, quando ele converge exatamente para um valor, que é aquele primeiro que convergiu para x igual a 0, o raio é 0. Né? Convergiu para um valor, o raio é 0. Está aqui, né? Se converge para um A, não tem esse gap aqui, né? Não tem essa distância aqui, esse intervalo. Então ele converge para esse A, então não tem R. Então R equivale a 0. E no caso 2, se converge para todo x, então ele converge em toda a reta dos reais. Então o raio de convergência ela vai ser infinito. Pois bem, uma vez que a gente fala de raio, a gente fala de intervalo, né? Vou apagar aqui. Intervalo de convergência. Tá bom?
intervalo de convergência. Então o intervalo, né? Vamos voltar a canetinha aqui. O intervalo de convergência. Então, no caso, se converge para um ponto, o intervalo é o próprio ponto. Não tem intervalo para a ponta, ou seja, o intervalo é o único ponto A. Se converge para todo x, então o intervalo é de menos infinito a infinito. Né? E se converge, existe um número positivo, o qual essa série converge, existe 4 possibilidades de convergir desde que os extremos não façam parte, de convergir em um extremo e não, o outro extremo não entra, né? O esquerdo não entra, aqui o extremo esquerdo entra, o direito não entra, ou ele vai convergir dentro do domínio fechado, ou seja, todo o intervalo, inclusive os extremos, né, do intervalo. Então, isso pode acontecer. No caso anterior, ele ficou convergindo aí x de 2, 4, né? Então, ou seja, ele entrou aqui nesse caso aqui, ó. Bom, mas isso não é importante, tá bom? Só para você entender que isso pode acontecer. Pois bem, para fazer um resumão aí, né, o primeiro caso aí foi o caso de uma série geométrica, quando fizemos Cn igual a 1 lá. Então, para você ver que ele, pela própria definição série geométrica, o x tem que estar definido entre menos 1 e 1 para convergir. Então, esse aqui já é o intervalo de convergência, né? E o raio vem disso aqui, né? X, módulo de x menor do que 1. Né? Então, se o módulo de x está módulo da razão menor do que 1, então o raio de convergência aqui vale 1. Nesse exemplo 2 aqui, ele converge aqui apenas, né, para x igual a 0, lembra? Ou seja, ele diverge, né, que era, esqueci agora aqui tá o exemplo, mas no final o que nós tínhamos? Sei que tinha um x lá no final, não sei se lembra mais um, enfim. Ou seja, isso aqui é para infinito, né? Isso só ia convergir se x fosse igual a 0. Ou seja, x foi exatamente um único valor. Quando o x convergia para exatamente um único valor, o raio de convergência é 0. E aí o intervalo também vai ser o 0. E por último foi esse caso que eu acabei de mostrar, né, que tinha um intervalo entre menos 2 e 4. E o raio aqui, lembra que partiu disso aqui, né? Menor do que 1. Então aqui era o A e esse aqui era o nosso raio de convergência. Ok? Então tá aí, gente, uma ideia geral dos 3 exemplos que nós vimos. No primeiro nem estava mencionando sobre raio de convergência, mas agora você já pode enxergar uma série de potência e o raio de convergência dela, porque é fundamental dentro do estudo de séries de potência. Tá? Vou fazer um exemplo 3 aqui. Peguei uma série alternada, né, para tentar encontrar o raio de convergência da série. Então, nós temos o AN, né, é tudo isso. Lembra que de série alternada, o BN é só isso, né? O AN é tudo. Dessa forma, eu vou usar aqui o teste da razão. Veja que AN mais 1 é esse cara aqui, onde tem N, a gente troca N por N mais 1, então fica isso daqui sobre isso, ele está aqui, né? Então, olha que aqui tem N mais 1. Se eu troco por N mais 1, fica N mais 1 mais 1. Então, N mais 2, tá bom? Dividido por AN. Dividir por AN, como isso é uma fração, eu vou multiplicar pelo inverso dela. Então, aqui eu já posso cortar esse cara com esse. Aqui vai sobrar menos 3 elevado a 1. Ok? Aqui tem esse x elevado a n com x elevado. Então, aqui sobra x, né? E sobra também essa raiz aqui com essa raiz aqui de baixo. Bom? Tudo dentro do módulo. Com esse menos 3 que aparece aqui, vezes o x. Observe que, como aqui é uma raiz, então, e n começa do zero, isso aqui vai ser maior do que zero. Né? E o menos 3 em módulo também vai ficar positivo. Então eu posso tirar do módulo isso daqui e tirar também isso aqui do módulo. Tá bom? Eu aproveitei, como eu vou aplicar o limite, eu já dividi tudo por n, que vai ficar 1, aqui fica 1 sobre n, aqui fica 1 e aqui fica 2 sobre n, porque eu vou aplicar o limite. E ficou apenas no módulo o x, porque eu quero entender
quais são os valores para os quais essa série vai convergir, né, os valores de x. Então, restou aqui. Como eu estou usando o teste da razão, então, vamos aplicar o limite e ver o que acontece. Aplicando o limite, aqui vai dar 0, aqui dá 0, sobra 1 sobre 1, raiz de 1 dá 1. Ok? 1 vezes 3, 3. Então, isso aqui, quando n vai para infinito, né, quando n vai para infinito, isso aqui sobra, né, 3x. Né, isso aqui dá 1, fica 3 vezes x, né, o módulo dele. Note que, bom, isso aqui só vai convergir pelo teste de razão se tudo isso for menor do que 1. Se eu jogar esse 3 está multiplicando para cá, vai dividindo, então ele vai convergir para módulo de x menor do que 1/3. E diverge para módulo de x maior que 1/3. Usando a mesma definição de módulo que eu mostrei no exemplo anterior, né, eu vou ter um intervalo, né, dessa forma, né, menos 1/3, aqui 1/3, então ele vai convergir dentro desse intervalo, e nesse caso vai divergir para x maior do que 1/3 ou x menor do que menos 1/3. Observe, né, que numa reta é isso que nós temos, né? Menos 1/3, 1/3, né, e 0 aqui. Então ele está convergindo aqui dentro, ok? E divergindo, até fazer aqui de outra cor, e divergindo aqui, ó, aqui e aqui, ó, como mostra aqui, ó, né? Então eu só não sei exatamente em cima desses caras aqui, ó, em cima de menos 1/3, por isso a pergunta. Eu não sei ainda. Aqui no meio converge, tá bom? Então vamos lá, usando. Então aqui o que nós temos? Esse aqui é o nosso raio de convergência. Bom, então vamos testar agora nos extremos aí do intervalo, né? Como eu já mencionei no slide anterior. Eu tenho aqui x, aplicando agora o x igual a menos 1/3. Se eu aplicar aqui dentro, né, eu vou ficar menos 1/3 elevado a n. Como tem a mesma potência, posso jogar esse menos 3 para dentro. Menos com menos vai dar mais, fica 3 sobre 3 elevado a n, ou seja, 1 sobre essa raiz. Ok? Então que série é essa? Note que se eu expandir isso daqui, eu não estou enxergando, talvez não fique nem tão fácil enxergá-la assim. Mas olha só que série é essa. Expanda, né? Para n igual a 0, para n igual a 1, n igual a 2, assim por diante. Ou seja, isso aqui está dando o quê? 1 elevado a n, né? Deixa eu escrever aqui de forma aqui. Isso está dando 1 elevado a raiz de n, ok? Para n começando de 1, tá bom? Ou seja, aqui eu comecei de 0, mas dá a mesma série correspondente. Se eu fizer n começando de 1, né, vou cair aqui numa série P, né? Por que uma série P? Porque isso aqui pode ser escrito como n elevado a meio, né? N elevado a meio. Então isso aqui é uma série P, tá bom? Ou seja, isso aqui aparentemente não nos deu de bate pronto aí que tipo de série era, mas após expandir eu pude reescrever de outra forma, de uma série até conhecida nossa, uma série P, que ela diverge porque P vale meio e é menor do que 1, pela definição. Então, para esse cara aqui, essa série ela já diverge, né? A série P ela só converge para P maior do que 1. Pois bem, vamos testar agora ela x igual a 1/3. Então, colocando 1/3 aqui, vou ficar com menos 1 elevado a n, uma série alternada, né, gente? Uma série alternada. Então, pelo teste da série alternada, né, está até aqui, ó, a condição, que ela tem que ser decrescente, né, ou seja, o termo sucessor tem que ser menor que o antecessor, e o limite do Bn tem que ser igual a 0. Bn, gente, é isso aqui, ó, tá bom? Cadê? Bn é 1 sobre isso aqui. O 2, o tópico 2 aqui, a condição 2 já foi satisfeita, porque sempre fizer n tender a infinito, né, o denominador vai para infinito, então 1 sobre infinito vai para 0. Então isso aqui está ok, né? Falta testar agora se é decrescente, né? Observe que 1 sobre
né, raiz de n mais 1, o que acontece? Olha o que está acontecendo com o termo sucessor dela, né? Que essa série aqui é a mesma dessa aqui, né? Ou seja, esse número aqui, ou melhor, esse número aqui é menor do que esse é menor do que esse, e esse é menor do que esse. Ou seja, de fato, essa condição também foi satisfeita, porque o termo geral, os termos dessa série são decrescentes, e o limite de Bn, quando n tem definido, vai para zero. Então, pelo teste da série alternada, ok? Essa série ela é convergente, tá bom? Portanto, para finalizar, então essa série ela vai ser convergente dentro desse intervalo, porém o menos 1/3 não entra e 1/3 ele entra. Bom? Então, gente, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, de fato tenham entendido, né, o que é uma série de potência, o que é uma série de potência centrada em um número, o que é um raio de convergência, o que é um intervalo de convergência e como devemos proceder para estudar esse intervalo de convergência. É claro que você só vai mostrar o intervalo de convergência e o raio de convergência se for pedido no exercício. Se não, fique atento ao que está sendo pedido aí. Ok? Um grande abraço para vocês. Até logo, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau.